Você já parou para pensar que existem pecados que muitos cristãos não praticariam em público, mas cometem todos os dias sem perceber? Pecados que não aparecem nas manchetes, pecados que não chocam as pessoas, pecados silenciosos, escondidos no coração, nas palavras e nas atitudes do dia a dia. O problema é que, justamente por parecerem pequenos, eles são ignorados, e aquilo que é ignorado cresce. Aquilo que não é confrontado se fortalece. Muitos estão orando, jejuando e frequentando a igreja, mas continuam sem paz, sem alegria espiritual e sem crescimento na fé. Não porque Deus os abandonou, mas porque existem áreas da vida que ainda não foram entregues completamente ao Senhor. A Bíblia nos alerta que um pouco de fermento leveda toda a massa. Pequenos pecados podem causar grandes consequências. Hoje você vai conhecer alguns pecados que muitos cristãos têm tratado como normais, mas que estão cobrando um preço alto na vida espiritual. Fique até o final, porque o último deles talvez seja o mais comum de todos. O primeiro deles é o pecado da murmuração. Quando pensamos em pecado, raramente lembramos da murmuração, mas a Bíblia mostra que Deus levou isso muito a sério durante a caminhada do povo de Israel no deserto. Mesmo depois de testemunharem milagres extraordinários, eles reclamavam constantemente. Reclamavam da comida, reclamavam da liderança, reclamavam das circunstâncias, reclamavam até mesmo das bênçãos que Deus havia dado. A murmuração revela um coração descontente e incapaz de confiar plenamente no Senhor. Hoje isso acontece quando alguém passa mais tempo reclamando do que agradecendo. Reclama da igreja, reclama dos irmãos, reclama do trabalho, reclama da família, reclama da vida. Sem perceber, a pessoa desenvolve uma visão negativa de tudo. A gratidão fortalece a fé. A murmuração enfraquece a confiança em Deus. Quem vive reclamando acaba perdendo a capacidade de enxergar aquilo que o Senhor já está fazendo. O segundo pecado é a falta de perdão. O pecado da falta de perdão. Muitas pessoas acreditam que perdoar é opcional, mas Jesus ensinou exatamente o contrário. O perdão não é apenas um conselho, é uma ordem. Guardar mágoa parece algo justificável quando alguém nos machuca profundamente, mas o problema é que ressentimentos se transformam em uma prisão. A pessoa que pensa que está punindo quem a feriu, na verdade está destruindo a própria paz. A falta de perdão gera amargura. A amargura contamina pensamentos, contamina relacionamentos, contamina até mesmo a vida espiritual. Existem pessoas que não conseguem avançar porque continuam carregando feridas antigas que deveriam ter sido entregues a Deus há muito tempo. Perdoar não significa aprovar o erro de alguém, significa libertar o próprio peso que ele carrega. E chegamos ao terceiro pecado, o pecado da omissão. Muitos cristãos evitam pecados visíveis, mas ignoram algo igualmente perigoso: deixar de fazer o bem. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso significa que não pecamos apenas quando fazemos algo errado. Também pecamos quando deixamos de fazer aquilo que Deus espera de nós. Quantas vezes alguém precisou de ajuda e nós ignoramos? Quantas vezes tivemos oportunidade de falar de Cristo e ficamos em silêncio? Quantas vezes vimos uma injustiça e preferimos não nos envolver? A omissão parece confortável, mas ela nos afasta do propósito de Deus. O Senhor não nos chamou apenas para evitar o mal, Ele nos chamou para praticar o bem. O pecado da inveja disfarçada.
A inveja raramente se apresenta de forma clara. Ela costuma se esconder atrás de comparações. Hoje, principalmente através das redes sociais, muitas pessoas vivem observando a vida dos outros. Observam conquistas, observam bens materiais, observam ministérios, observam relacionamentos e começam a sentir tristeza pelas próprias bênçãos. A inveja faz a pessoa esquecer tudo o que Deus já lhe deu. Ela passa a acreditar que a felicidade está sempre na vida do outro. O invejoso nunca está satisfeito. Sempre existe alguém que possui mais. Sempre existe alguém que parece estar melhor. Mas Deus não escreveu a mesma história para todos. Cada pessoa possui um chamado diferente, uma caminhada diferente, uma omissão, ou seja, uma missão diferente. Quando entendemos isso, a comparação perde a força. Chegamos ao quinto pecado, o pecado das palavras impensadas. A Bíblia compara a língua a uma pequena chama capaz de incendiar uma floresta inteira. Palavras têm poder. Elas podem curar, mas também podem ferir profundamente. Muitos cristãos tomam cuidado com grandes pecados, mas não vigiam aquilo que falam. Falar sem pensar, criticam sem necessidade, espalham comentários, fazem julgamentos precipitados, ferem pessoas através de palavras impulsivas. Uma palavra dita em poucos segundos pode causar dores que duram anos. Por isso Deus nos ensina a sermos rápidos para ouvir e tardios para falar. Quem aprende a controlar a língua evita inúmeros problemas espirituais e relacionais. E finalmente chegamos ao sexto pecado, o pecado da indiferença espiritual. Talvez este seja um dos pecados mais perigosos da atualidade. Não é rebeldia aberta, não é abandono total da fé, é simplesmente esfriar. A pessoa continua frequentando a igreja, continua ouvindo sermões, continua participando das atividades, mas o coração já não busca a Deus como antes. A oração se torna rara, a leitura da Bíblia se torna superficial, a presença de Deus deixa de ser prioridade, o amor pelo Senhor vai diminuindo lentamente. O perigo da indiferença espiritual é que ela acontece de forma gradual. Quando a pessoa percebe, já está distante da intimidade que tinha com Deus. O fogo espiritual não se apaga de uma vez, ele diminui aos poucos. Por isso, precisamos vigiar constantemente. Talvez, enquanto você ouvia esta mensagem, o Espírito Santo tenha mostrado alguma área da sua vida que precisa ser transformada. A boa notícia é que Deus não revela nossos erros para nos condenar. Ele os revela para nos restaurar. Nenhum desses pecados precisa continuar dominando sua vida. Existe perdão, existe graça, existe transformação. O Senhor continua chamando seu povo para uma vida de santidade, sinceridade e comunhão com Ele. Não ignore aquilo que Deus está mostrando ao seu coração hoje. Pequenos pecados podem produzir grandes consequências, mas uma decisão de arrependimento pode mudar completamente uma vida. Se esta mensagem falou com você, escreva aí nos comentários: Senhor, sonda o meu coração, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.